Fala galera, Ishida aqui. Primeiramente, já chegamos a 13% da vaquinha. Recentemente, minha memória queimou e estou precisando substituí-la. Gostaria também de adquirir um monitor. Estou fazendo uma vaquinha online. O link está nos comentários. Se você puder me ajudar de alguma forma, ficarei imensamente grato. Qualquer contribuição será muito bem-vinda. Obrigado pela atenção e apoio. Vamos lá! O mundo além das santas montanhas ancestrais já foi ocupado pelas bestas dos ventos nevosos. As pessoas vivendo no alcance das montanhas não haviam contatado o mundo exterior há centenas de anos. Ninguém tinha conhecimento sobre o mundo exterior. É dito que quando a humanidade estava em seu auge, haviam poderosos impérios, mas estes ruíram. Devido à cidade estar estrategicamente localizada, ela fora bem preservada da Era da Escuridão. Embora ela estivesse frequentemente sob os ataques das bestas e passará por inúmeras guerras devastadoras, a cidade foi reconstruída por vezes e mais vezes. Estas muralhas sublimes eram um indômito monumento. Esta cidade representava a esperança da humanidade e era chamada de Cidade da Glória. No Instituto Santa Orquídea, classe dos combatentes aprendizes, a nova professora muito bonita entra na sala. Dois garotos olhando para a professora começam a falar. Ouvi falar que a nova professora é da família sagrada e também uma espiritualista demoníaca de nível prata. O outro garoto questiona comentando, família sagrada? É uma das 3 maiores famílias da Cidade da Glória. A professora para de posar para a foto, começa a explicar para os alunos. Os combatentes espiritualistas demoníacos possuem 5 níveis, relativamente, bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada um deles é dividido em níveis de até 5 estrelas. Diferentemente de um combatente que usa sua própria força, um espiritualista demoníaco pode integrar espíritos de demônios em seu reino da alma, e podem se fundir com eles durante a batalha, ganhando um poder muito além de um combatente. A professora começando a se transformar no seu espírito falando, como eu. Meu espírito demoníaco é a raposa flamejante escarlate. Nem parece Naruto. A professora na sua forma de raposa flamejante, começa a explicar. Após nos fundirmos, eu posso controlar seus poderes e recebo habilidades do fogo. A raposa flamejante escarlate pertence ao nível ouro, o que também quer dizer que o nível mais alto que posso alcançar é o ouro como uma espiritualista demoníaca. Claro, após isso, posso substituí-la por um espírito mais poderoso. Enquanto a professora está explicando, é mostrado nosso protagonista, cujo nome é Nieli. Ele está meio dormindo, vendo raios de luz perfurarem as nuvens. Quando ele acorda repentinamente, assustado. O prota assustado começa a questionar, onde estou? Minhas mãos ficaram menores? Nosso prota olhando para frente, assustado vendo a professora, começa a dizer, Shenxiu. Eu estou no Instituto Santa Orquídea? O prota começa a lembrar que deveria estar cercado pelo Imperador Sábio e pelas 6 bestas divinas. Usei toda a minha força e morri em batalha. Por que eu retornei para o Instituto Santa Orquídea? Poderia ser que eu renasci. Nosso prota começa a olhar em volta reconhecendo seus amigos, Lupial e Duzé. Eles ainda estão vivos. E ela? Com certeza era sua namorada. Ele rindo e se beliscando começa a dizer, Yeziun, ela também está viva. Eu realmente voltei ao passado. Isso não é um sonho, certo? O prota, lembrando de um livro de habilidade, pensa consigo mesmo, certo? Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal. Ele começa a procurar em volta, pensando consigo mesmo, meu livro de espírito, onde está? Nosso prota preocupado questiona, ele se foi? O prota começa a lembrar que, ele sempre estava comigo desde que eu o obtive. Após tantas batalhas, ele estava coberto com meu sangue. Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal que me trouxe de volta ao meu corpo de 13 anos. Na minha vida passada, a Cidade da Glória sofreu com os ataques das bestas demoníacas dos ventos nevosos. O guardião da Cidade da Glória, espiritualista demoníaco de nível lendário, Yeziun, morreu em batalha. Apenas alguns milhares sobreviveram e fugiram juntos para o deserto sem fim, a leste das santas montanhas ancestrais. Durante a fuga, pessoas morreram uma após a outra.
As estrelas brilharam, a noite caiu e sob as ameaças de morte, nos aconchegamos juntos. Juntos, viajamos pelo deserto sem fim, nos tornamos fortes por causa dos sorrisos um do outro. Mas a felicidade dura tão pouco. Nosso prota, ao olhar para trás, já era tarde demais. Sua amada, protegendo ele, recebe o ataque do monstro. No fim, eu sobrevivi. Após andar pelo deserto sem fim, viajei por todo o continente divino, me encontrei com muitos humanos que sobreviveram às bestas demoníacas e tive muitos encontros estranhos. E também o livro do espírito demoníaco temporal. Pena que, naquele tempo, eu ainda era muito fraco. Quando a Cidade da Glória foi destruída, minha família e meus irmãos morreram na luta, e Ezion também morreu durante a fuga. Quando eu morri, desejei que pudesse ver os dias em que eu havia acabado de conhecê-la, se os céus pudessem me dar uma segunda chance. O prota, animado, diz: os céus me deram outra chance. Agora que voltei, definitivamente não vou deixar a Cidade da Glória ser destruída novamente. Nosso protagonista, olhando para Ezion, fala: se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, e Ezion como a filha de Lord Lin, nem olharia para um membro de uma família em declínio, como eu. Mas agora que renasci, isso não deve ser um problema. Embora eu tenha pouco talento, com o conhecimento que obtive na minha vida passada, elevar meu talento seria algo fácil. Seu amigo Lupial, olhando para o prota, questiona: Nieli, por que você está sorrindo? Nosso protagonista, agarrando-o pelo pescoço, responde: estou apenas feliz. É bom te ver, irmão. Seu amigo Lupial, bravo, diz: quem é o irmão para você? Me solta logo. O prota, rindo, responde: não importa o que você pense, no meu coração, você é como um irmão para mim. Lupial, percebendo que o prota estava olhando para Ezion, fala: eu sei que você também é uma das nobrezas da cidade, mas deixe-me te avisar, não tenha nenhuma ideia em relação àquela garota. Sua identidade é muito misteriosa. Quando ela entrou para a escola, o diretor organizou o dormitório dela pessoalmente. O prota, olhando para ela, diz: ela é minha mulher. Eu vou te proteger e cresceremos juntos. E Ezion, notando que o prota estava encarando, pensa consigo mesma: esse cara da nobreza está me encarando há algum tempo. Que chato! Se ele ousar mexer comigo, vai ver só. O Sasuke da Chope, olhando para Ezion, nota que ela está olhando muito para trás. Quando ele percebe que era para o nosso prota, o Sasuke da Chope fica furioso, encarando como se fosse matar ele. Galera, como eu disse, nem lembra Naruto. Nosso protagonista, lembrando, pensa consigo mesmo, que o Sasuke da Chope, Shen-Yui, é mesmo, ele é da família sagrada, uma das 3 famílias principais, e pode ser considerado um gênio. E que a professora que está dando aula é a tia dele. Em minha vida passada, o Sasuke da Chope estava sempre perseguindo Ezion, e diziam que antes da destruição da Cidade da Glória, eles eram noivos. Em termos de família, eles combinam bem. Se a cidade não tivesse sido destruída, eles definitivamente teriam se casado. Porém, quando a Cidade da Glória estava sob ataque, a família sagrada traiu e fugiu. O que acontece é que a atual Ezion tem uma boa impressão sobre o Sasuke da Chope. Ela olha para mim com desdém, deve achar que sou uma nobreza inútil. O prota, olhando para ela com cara de apaixonado, pensa consigo mesmo: não importa, graças ao livro do espírito demoníaco temporal, podemos nos ver novamente. Enquanto Ezion, percebendo a encarada do prota, pensa consigo mesma: que garoto estranho. A professora nota a mulher do prota e pensa consigo mesma que Ezion é filha do lorde da cidade e neta do espiritualista demoníaco lendário, Iemon, além de possuir um campo vital ciano. Ela é um gênio raro. Ela vê o seu sobrinho, o Sasuke da Chope, ao lado dela e pensa: se Shen-Yui pudesse se casar com ela, isso iria aumentar nosso poder na cidade. E é por isso que o colocamos nesta classe. A professora, voltando à sua forma normal, fala para a turma: durante os próximos 2 anos, todos vocês serão meus alunos. Embora a escola tenha mencionado que todos os alunos são iguais, devo informá-los da cruel realidade. Neste mundo, a igualdade não existe. Quando vocês crescerem,
todos irão concordar comigo. Isso não é um conto de fadas. A Cidade da Glória é a única cidade que sobreviveu à Era da Escuridão, portanto, somos a esperança da humanidade. Há dois tipos de existências poderosas na cidade, os combatentes e os espiritualistas demoníacos. Dentre milhares de combatentes, somente um espiritualista demoníaco nasceria. Espiritualistas demoníacos são nobres existências. Neste momento, a Cidade da Glória possui apenas alguns milhares de espiritualistas demoníacos. Somos os guardiões da cidade. Combatentes e espiritualistas demoníacos são, como já disse, diferenciados pelos níveis bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Quanto maior o nível, mais poderosos eles são. Se um espiritualista demoníaco de ouro surgir em uma família, ela pode se tornar uma família aristocrata. Se um de nível ouro negro surgir, ela pode se tornar uma família nobre. Para se tornar uma família principal, deve haver pelo menos 3 de nível ouro negro ou um lendário. O prota, sério, ao lado do seu amigo Lupial, encarando a professora, que continua falando. Dentre os 36 de vocês, há alguns de famílias plebeias e outros de famílias nobres. Embora o início de vocês seja o mesmo, seus status não são. Espero que todos tenham um nível de consciência. O Sasuke da Chope, rindo ao lado da mulher do prota, escuta a professora que continua falando, um plebeu sempre será um plebeu. Querer se tornar nobreza é impossível. A professora continua falando asneiras, então, desista de querer crescer e se tornar grandioso. Há níveis que não podem ser superados, mesmo entre a nobreza. Nosso protagonista olha para seu amigo do Zé, que está ficando desapontado, porque a professora acabou de dizer que ele não vai ser ninguém. Galera, com uma professora dessa, quem precisa de inimigo? O prota lembra que no passado seu amigo do Zé, embora as circunstâncias de sua família não fossem boas, do Zé trabalhava duro. Mesmo sem a ajuda de sua família ou grande talento, ele ainda se tornou um espiritualista demoníaco de nível ouro com sua própria força. Durante a invasão da cidade, muitas nobrezas pensavam apenas em como escapar. Um ódio cresce no protagonista quando ele lembra que foram os plebeus, como o do Zé, que lutaram por ela até a morte. Os primeiros que fugiram foram vocês da família sagrada. O protagonista levantando sua mão fala, Professora Shen Xiu, eu tenho algumas perguntas. A professora olhando para o protagonista com um olhar de desdém pensa para si, e o pirralho afim da ex-Io resolveu aparecer. Ela questiona o protagonista, dizendo, qual é a sua pergunta? O prota começa a questioná-la, dizendo, a professora mencionou que a Cidade da Glória foi a única que sobreviveu à Era da Escuridão, que somos os únicos humanos vivos. Você tem alguma evidência disso? Alguma vez você saiu das santas montanhas ancestrais e visitou o deserto sem fim, a floresta tóxica, o pântano da lua sangrenta, o golfo espirituoso, a montanha do esplendor celestial ou as terras do norte? A professora em choque começa a questionar, montanha do esplendor celestial? Terras do norte? Eu sempre estive na cidade desde que nasci, nunca fui a esses lugares. O prota, quebrando o argumento dela, diz, já que a professora nunca visitou esses lugares, como pode ter tanta certeza de que somos os únicos humanos sobreviventes? Todos na sala olham impressionados para o protagonista, tanto sua mulher quanto a professora, e os alunos também começam a comentar entre eles. Nosso protagonista fica com cara de deboche, enquanto Sasuke da Chope olha para o protagonista sério. A professora pistola questiona o prota, dizendo, então, quais evidências você tem para provar que não somos os únicos sobreviventes? O protagonista, rindo, responde, evidência? Deixe-me te contar uma história. Havia uma vez, um sapo nas profundezas de um poço. Desde que nasceu, ele sempre esteve lá, portanto, desde o começo, ele só podia ver uma parte do céu. Então ele alegou que o céu era somente tão grande quanto o buraco daquele poço. Mas o céu é realmente do tamanho do buraco? Sim, podemos dizer que o sapo estava olhando para o céu do fundo do poço. Os alunos começam a rir, dizendo, sim, olhando para o céu do fundo do poço, descrição bem apropriada. A professora, furiosa, diz, dizer que estou olhando para o céu do fundo do poço, ele está me tirando do sério.
Yeziu, a namorada do prota, rindo, pensa consigo mesma, esse Nieli, ele é bem interessante, galera, nosso prota, já plantou uma sementinha na gata. O prota, percebendo que sua namorada tinha gostado da sua analogia, ri para ela e dá uma piscadinha. Ela, ficando rosadinha, vira para frente tentando disfarçar. Seu amigo Lupial dá um joinha para o prota e pensa consigo mesmo, contradizer a professora publicamente e ainda provocar a Yeziun. Nieli, tira o chapéu para você. O prota, pronto, terminando de enterrar ela, fala, professora Shenxiu, tenho outra pergunta. A professora questiona o prota, dizendo, que pergunta você ainda tem? O prota fala, você disse que um plebeu sempre será um plebeu. O Lord Emo também não era um plebeu quando mais jovem? Você não tinha ciência disso? Os outros alunos ficaram animados quando Nieli lembrou que o Lord Emo também era um plebeu. A professora, não querendo sair por baixo e tentando humilhar Nieli, fala, você, em todos esses anos de história da Cidade da Glória, o Lord Emo foi o único que conseguiu tal façanha. O prota rindo fala, mas, professora, a senhora não disse que isso é impossível? Você não está se contradizendo? Ele é um bom exemplo. Independentemente de sua origem, o potencial de todos é ilimitado. Nada é impossível desde que queiramos. A professora, muito nervosa com a ousadia do Nieli, fala, espertinho, você acha que colocar as coisas desta maneira pode mudar a dura realidade? O caso do Lord Emo é único. Você não vê quantos falharam, incapazes de ao menos se tornarem combatentes? Nieli, esse é seu nome certo? Podemos considerar que você tem o sangue de uma família aristocrata. Vamos ver se você tem algum tipo de talento, e qual seria? Ela, pegando as informações do Nieli no papel, começa a ler para todos. Nieli, campo vital vermelho, força vital atual, 5, força física 21. O Nieli, ouvindo a ela falar, que, com seu talento, você poderá se tornar apenas um combatente de nível bronze, durante toda a sua vida. Para você se tornar um espiritualista demoníaco é simplesmente impossível. Os alunos olhando para o prota, enquanto a professora continua dizendo, você é até mesmo inferior a alguns plebeus. Não é nenhuma surpresa que você haja desta maneira, você está apenas tentando esconder a sua baixa autoestima. A Yeziu e o Sasuke da Chope, olhando para o Nieli, o Sasuke da Chope pensa para si mesmo, dizendo, com esse tipo de talento, só poderá viver nas partes baixas da cidade. Se não fosse por Yeziun, eu não viria para essa classe ficar junto deste tipo de lixo. A professora, com as informações do Nieli na mão, fala, com isso, você não ganhará nenhuma atenção mesmo entre sua família. Mesmo assim, você ainda age de maneira rude com os mais velhos. O Nieli furioso fala, professora, você acha que o tipo de campo vital pode decidir o futuro de alguém? Com este seu caráter desprezível, você deve apenas defender os dotados e zombar dos fracos. E ainda ousa falar sobre princípios? A professora em choque pensando, sobre o que o prota falou, que ela, está apenas tentando esconder o seu caráter desprezível. A professora manda o Nieli calar a boca e fala, quem você acha que é para falar dessa forma com sua professora? O Nieli, olhando com cara de desdenho, pensa para si, eu tenho vergonha de ter uma professora como você. O Nieli continua seu discurso inflamado dizendo, garanto que, nesta classe, há vários plebeus que irão exceder sua imaginação e irão obter conquistas inimagináveis. Ao invés de auxiliá-los pacientemente, você usou palavras duras para atacar a autoconfiança deles. Você não merece ser uma professora. O prota confiante fala, e daí se meu talento é baixo? Haverá um dia em que eu me tornarei um espiritualista demoníaco lendário como o Lord Emo e me casarei com a mulher mais linda da cidade. O prota, depois dessa fala eloquente, olha para sua deusa, Yeziun, que também estava olhando para ele. Ao notar isso, ela vira para frente, toda envergonhada. O Sasuke da Chope percebe tudo e fica com uma cara de desprezo. A professora ri dizendo, esta é a piada mais engraçada que eu já ouvi. Alguém com um campo vital vermelho disse que quer se tornar um espiritualista demoníaco lendário. Até mesmo o Lord Emo, quando era jovem, possuía um talento incrível e um campo vital ciano.
Você acha que o sucesso depende apenas de sorte? Ridículo! A professora continua dizendo, ao invés de continuar falando, por que não começa a estudar seriamente? Nosso prota, furioso, responde ela dizendo, sei que você me despreza, mas um dia irei fechar sua boca com fatos reais. A aptidão não pode determinar as conquistas de alguém. Usar os fracos para derrotarem os fortes, para superar os céus. Nós, praticantes, já estamos desafiando o impossível, indo contra sua maneira. Sem um coração guerreiro contínuo, sem a coragem para tornar o impossível possível. Mesmo um talento extraordinário seria inútil. Professora Shen Xiu, que tal uma aposta? A professora questiona que aposta. O prota fala, até o teste daqui a 2 meses, me tornarei um espiritualista demoníaco de bronze. Se eu falhar, irei sair da escola. Porém, se eu conseguir... Os amigos do prota, exiam sua futura mulher, até mesmo a professora olha para Nieli, dizendo, então você sairá. O que acha? A professora, rindo, diz, que piada. Realmente, dizendo tal coisa. Você acha que pode aumentar sua força vital de 5 para 100 em 2 meses? O prota sério responde, eu apenas fiz uma pergunta. Você vai querer ou não? A professora responde, sendo este o caso, como eu não me atreveria. Eu não acho que um pirralho como você irá conseguir qualquer coisa. Quem você pensa que é? Você fala muito. Galera, a professora foi uma idiota menosprezando os outros, ainda teve a coragem de dizer, que grosseria com sua professora. Pelos próximos 2 meses, você ficará de pé no fundo da sala e prestará atenção na aula. O prota, saindo, fala, já que você aceitou a aposta, não se arrependa depois. A professora, debochando, fala, me arrepender? Que piada! Não venha chorando depois. Uns alunos figurantes ficaram rindo e dizendo, olha, o futuro espiritualista lendário foi punido. Eles vendo o protagonista no canto continuaram dizendo, então ele não tem medo de sair da escola? Você não estava sendo arrogante agora há pouco? Seu amigo Duze vai para o lado do prota enquanto pensa para si, também fico do lado do Nieli. Nieli também é da nobreza, e foi punido por nos defender. Como posso continuar sentado? Isso que é amigo de verdade, fica do seu lado sempre, não importa a circunstância. A professora, furiosa vendo isso, fala, já que você também gosta de ficar de pé, então fique com ele. Mais um amigo de Nieli fica do seu lado. Nieli, rindo, pergunta, por que você está aqui? Seu amigo Lupial responde, ficar sentado é bem chato, e eu me sinto mais maneiro ficando de pé, não posso. O prota, animado, fala, isso combina com você. Outros alunos também se levantaram, dizendo, esse cara, para nos defender, até fez esse tipo de aposta. Nieli, ele parece ser alguém em quem posso confiar. Irei apoiá-lo até o fim. O prota, vendo que conseguiu 5 novos parceiros, pensa consigo mesmo, com todos esses parceiros, isso não é tão ruim. E galera, a turma do fundão sempre surpreende, não tem jeito, são os melhores. A professora ainda furiosa fala, vamos continuar com a aula. Ela começa a falar, que os resultados do teste de força vital de todos, já saíram. Dentre os estudantes, Yeziun possui um campo vital ciano com uma força vital de 86. Ambos Shen Yu e Xiaoninger possuem um campo vital verde e força vital de 78. A professora menosprezando e olhando para o prota fala, em breve, eles irão entrar no nível bronze de 1 estrela. O prota, nem aí pensa para si, parabéns para eles. Os outros alunos impressionados começam a comentar entre eles, que campo vital ciano. Força vital de 86. Nós temos esse tipo de pessoas em nossa classe. Com talentos como esses, eles podem até mesmo alcançar o nível lendário durante suas vidas. O prota, olhando para Xiaoning lembra que, ela é descendente da família Xiao, uma das 7 famílias nobres. Seu talento não é superior apenas ao de Yeziun. Antes da cidade ser destruída, ela já havia se tornado uma espiritualista demoníaca de prata.
Ambas Ezio e ela são os maiores gênios da nova geração. Porém, para conseguir favores junto às famílias principais, sua família a forçou a se casar com um membro da família sagrada, o irmão mais velho de Shen Yue. Ela não aceitou isso e acabou deixando sua família. Ela foi para a Floresta Negra das Santas Montanhas Ancestrais e nunca mais voltou. Se eu tiver a chance, com certeza irei ajudá-la dessa vez. O prota para de ficar perdido em seus pensamentos. Escuta a professora dizer que, no teste dos combatentes e dos espiritualistas demoníacos daqui a 2 meses, espero que tenhamos alguns espiritualistas demoníacos de bronze de 1 estrela. Eu e todos os outros do Instituto estaremos orgulhosos deles. O amigo do prota, do Zé, fala, para o prota, que uma vez que a força vital de um combatente, ou um espiritualista, chega a 100, eles são considerados como sendo do nível bronze de 1 estrela. Alcançar este nível é difícil, tanto que muitos não conseguem durante toda a vida. Eles devem ser capazes de levantar rochas de 100 kg e quebrar troncos com a espessura de um braço, com um único golpe, para poderem ser considerados um combatente de bronze de 1 estrela. No caso dos espiritualistas demoníacos, isso é ainda mais difícil. Os campos vitais são divididos em 7 grupos de cores, sendo do mais fraco para o mais forte: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul celeste e índigo. Um humano normal normalmente nasce com a cor vermelha. Tornar-se um espiritualista é praticamente impossível para eles. Pessoas com campos vitais laranja ou amarelo podem treinar a força vital de maneira mais eficaz, e aqueles com campos vitais verde ou ciano já são considerados gênios extraordinários. Eles são os únicos que poderiam alcançar o nível bronze de 1 estrela em meio ano. Quando isso acontecer, eles entrarão na classe oficial dos combatentes ou na classe oficial dos espiritualistas demoníacos. Já que ele é um membro da família sagrada, ele recebeu todos os tipos de elixires desde criança. Ele já ultrapassou os outros de sua idade faz tempo. Seria fácil para ele aumentar sua força vital para 100 em 2 meses e já ser do nível bronze durante o teste. O Sasuke da Chope, olhando de canto de olho, para onde o prota está, pensa que o prota não é nada, apenas eu a mereço. Ele se atreveu a apostar com minha tia? Que irá alcançar o nível bronze de 1 estrela, em 2 meses. Que ignorância! Você acha que isso é uma tarefa fácil? Um lixo com um campo vital vermelho fazendo este tipo de declaração. A professora que não para de encarar o prota fala, no caso daqueles que disseram que irão conseguir isso em 2 meses, quero só ver até onde irão chegar. O prota encarando a professora e rindo fala, 2 meses? Há tempo de sobra. Lu Piao chamando o prota, pergunta, Nieli, você gosta da Ezio? O prota respondeu sem hesitar, sim, gosto muito. Lu Piao suspirou e disse, Ezio é realmente bonita, e como você é meu amigo, eu não vou lutar com você. Mas como amigo, devo te avisar que Ezio é muito nobre, não é algo que podemos nos comparar. Do Zé, com cara de que eles estão sonhando demais. Fala, vocês poderiam ser um pouco mais realistas? Ezio é um super gênio. Logo ela irá se tornar uma espiritualista demoníaca de bronze, estimo que em 2 meses. Após entrar na classe oficial dos espiritualistas demoníacos, sua cultivação de força vital irá aumentar drasticamente. O prota, e Lu Piao, olhando para o Duzé que continua dizendo, será que ela ao menos lembrará de vocês? O que eu mais odeio é essa atitude de vocês, constantemente pensando em como ir atrás de garotas quando nem ao menos sabem trabalhar duro e treinar. Lu Piao interrompe Duzé falando, o que você está dizendo? Você está nos difamando. Eu sempre estive trabalhando duro, ok? Eu apenas penso em garotas por no máximo metade do dia. Duzé deprimido fala, céus. Com que tipo de pessoas eu me envolvi? O prota rindo, ouvindo os dois discutindo, quando Duzé o chama dizendo, Nieli, eu recomendo que você desista. Ao invés disso, se concentre em treinar. O prota confiante fala, não se preocupe, estou bem ciente do que estou fazendo. Lu Piao escutando o prota falando que, das coisas que quero fazer, elas irão definitivamente acontecer. Duzé fala, das coisas que quero fazer e elas irão definitivamente acontecer. O prota, confiante cerrando o punho,
fala, do Zé, Lupial, vou fazer com que vocês se tornem os mais poderosos espiritualistas demoníacos. Lupial fala, esqueça, eu tenho apenas um campo vital vermelho. Com a ajuda dos elixires da minha família, se tornar um combatente não seria um problema, mas se tornar um espiritualista demoníaco é muito difícil. Duz é indignado com a fala de Lupial, fala, qual é o sentido de se tornar um combatente? Quanto mais longe você chega, mais difícil fica para treinar, e um combatente de tal nível não é páreo para um espiritualista do mesmo nível. No campo de batalha, um combatente lendário não é páreo nem mesmo para um espiritualista demoníaco de nível ouro negro. Você sabe que espiritualistas são forças de combate poderosas. Lupial retruca dizendo, não preciso me tornar um combatente lendário. Se eu pudesse me tornar um combatente de ouro, já estaria satisfeito. Deixando Duzé chocado com a falta de ambição de Lupial, fazendo até seu rosto murchar. O prota tocando no ombro de Lupial fala, campo vital vermelho. E daí? Eu também tenho apenas um campo vital vermelho. Duzé desconfiado pergunta, Nieli, poderia ser que você tenha algum método de refinação da força vital para aumentar o nível do espiritualista? O prota confiante fala, apenas me escute, contanto que você não recue, você pode se tornar um espiritualista demoníaco poderoso. Duzé determinado fala, recuar? Nunca. Lupial acreditando fala, isso vai ser problemático. Se eu puder me tornar um espiritualista demoníaco, eu não apanharia do meu pai toda hora. Duzé indignado fala, querendo se tornar um espiritualista e estar com medo de ser problemático. Para se tornar um, como não pode ser problemático? O prota rindo fala, não é tanto assim. Ele ficando sério continua dizendo, apenas precisamos de muito dinheiro. Lupial animado diz, então isso pode ser resolvido desde que se tenha dinheiro? Então isso será fácil. Eu economizei 2.000 moedas, que é o mesmo que as finanças de uma família plebeia. Se eu realmente puder me tornar um espiritualista, então eu investiria tudo nisso. O prota sem graça fala, o que 2.000 moedas poderiam fazer? É claro que isso não é o suficiente. Você precisará de pelo menos milhões de moedas, deixando Lupial apavorado. Duzé, o tome do grupo, desanimando completamente, e pensa para si, ou até mesmo dezenas de milhões, de moedas. O prota pertence à família Marca Celestial, uma família aristocrata relativamente em declínio. O mestre da família é um espiritualista demoníaco de ouro de 1 estrela. A receita anual da família é de cerca de 600.000 moedas. Os gastos anuais são muito grandes, só os gastos com as taxas escolares dos jovens da família são em torno de 300.000 moedas. Sem outra escolha além de vender alguns dos negócios da família para sustentar-se, a família agora luta para não encontrar seu fim. Apesar disso, toda a geração de jovens da família Marca Celestial está atualmente no Instituto Santa Orquídea. Apenas um membro excepcional da jovem geração poderia fazer com que a família cresça novamente. A aula finalmente acabou. Nieli e seus amigos saem correndo em direção à cidade. Andando no meio do comércio da cidade, os vendedores ficam gritando todos os tipos de cristais. Não perca! Todos os jovens mestres, por favor, deem uma olhada. É uma nova armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado nela. Todos os tipos de jovens mestres, deem uma olhada. Olhe, armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado. Uns estudantes olhando para a armadura de nível bronze, pergunta quanto é? 60.000 moedas. O estudante desanimado fala, céus. Por que é tão caro? O vendedor fala, essa é uma armadura de nível bronze com o padrão do vento nevado gravado nela. Ele explicar, o padrão do vento nevado foi desenhado usando o sangue de um Banshee dos ventos da neve. O Banshee estava em seu auge quando foi morto. Um Banshee dos ventos da neve não é fácil de caçar. Suas características também fizeram com que essas luvas tenham uma forte habilidade de ataque. O vendedor fazendo o sinal de positivo fala, essas luvas são definitivamente adequadas para um combatente ou espiritualista demoníaco do tipo vento nevado. Lupial vendo a muvuca em volta da barraca.
Questionando fala, apenas uma armadura de nível bronze já custa 60.000 moedas. Imagina então as de nível prata ou ouro, devem ser muito caras. Ele ponderando fala, minha mesada mensal é de cerca de 500 moedas, deixa pra lá. O prota olhando em todas as barracas, faz com que Lu Piao o questione dizendo, Hey, Nieli, o que você está procurando? Lu Piao, ver o Sasuke da Chope, olhando a armadura de nível bronze, esse cara ver todo mundo, logo após ele avista a Ezion, ele chamando o prota fala, Hey, Nieli olha quem está logo ali. O prota olha de imediato, seu coração de gado dispara, e rapaziada quando se está apaixonado, quando ver a pessoa amada, ela fica até brilhando. O Sasuke da Shoei, também a ver, ele, para se exibir fala, para o vendedor, muito bom, eu ainda não tenho uma luva de nível bronze. Embrulhe essa luva para mim. O vendedor rindo muito por ter enganado um trouxa, embrulhando entrega ao Sasuke da Chope, que tira do seu anel, lá ele. A quantia de 60.000 moedas, em forma de catão, do Zé, e Lu Piao, fica indignado olhando essa cena. As mercenárias vendo isso ficam enlouquecidas, o Sasuke da Chope, se sente o máximo. Do Zé, e Lu Piao, fica muito pistola com o Sasuke da Chope, por fica se exibindo assim. Do Zé vendo o anel do Sasuke, fala, aquilo é um anel interespacial. Embora seja pequeno, o espaço dentro dele é grande, e você pode carregá-lo consigo. Como ele tem até isso, quando ele pegou as luvas, ele nem mesmo olhou elas e colocou dentro do anel. Lu Piao, furioso fala, tirano. Gastando 60.000 moedas, despreocupadamente, e ainda possuindo um anel interespacial, isso é simplesmente inacreditável, e Ezio nem aí para o Sasuke, do Zé, olhando para o prota fala, ele é rico e boa pinta, você não pode competir com ele, é melhor desistir logo. O prota, conhecendo ela fala, Ezio não vai ceder por esse tipo de coisa. O prota sabe que o que Ezio mais quer agora é amizade. Em sua vida passada, Ezio sempre quis ser amiga de Xiao Ning, mas ao invés disso, suas origens fizeram com que elas se afastassem ainda mais. Lu Piao questiona o prota dizendo, certo. Parece que ela realmente não se importa com dinheiro. Que tipo de pessoa ela é exatamente? Ela dando uma risadinha fala, Nieli, ela não curte garotas, né? Se for o caso, game over pra você. O prota corta o papo furando dizendo, certo, vamos começar com o plano. Mandando Lu Piao ir comprar 2 balestras e 500 flechas, ele alertando Lu Piao diz, balestras custam 160 moedas, e as flechas custam 30 moedas cada, não seja enganado. O prota diz para Lu Piao que nos encontraremos no campo de treinamento da escola. Lu Piao questiona o prota, dizendo, você já comprou isso alguma vez antes? Você parece tão certo sobre os preços, o prota, olha para Lu Piao, e pensa consigo mesmo, já que é meu plano, eu é quem deveria ir comprar, mas minha mesada é de apenas 50 moedas, então, me desculpe. O prota correndo diz, do Zé, iremos comprar grama de água negra. O mesmo responde tudo bem vamos. Além da grama de água negra, o prota também levou alguns agentes de fusão de classe baixa. O prota juntamente com do Zé, saindo da cidade fala, elas devem estar naquela pequena colina, procurando no meio da vegetação, o prota acha, a grama esmeralda. Do Zé sem entender o que o prota vai fazer, questiona, grama de água negra, grama esmeralda, e o agente de fusão, o que você está planejando? O prota explica que, grama de água negra possui um certo efeito de paralisação, mas sua eficiência é muito baixa. Geralmente é usada apenas em machucados, para aliviar a dor, a grama esmeralda é um tipo de planta muito comum, e ninguém descobriu sua utilidade ainda. Se usada com grama de água negra e o agente de fusão, ela pode aumentar muito o efeito de paralisação da grama de água negra. Do Zé, pergunta, quão forte é o efeito da paralisação? O prota fala, que não tem muito efeito em uma besta demoníaca comum. O efeito é mais fraco do que o de um agente de paralisação de classe baixa. Mas você já percebeu que as ovelhas de chifres nunca comem grama esmeralda? Do Zé questiona, ovelha de chifres? O prota fala, vamos. Do Zé pergunta, poderia dizer,
Que você é um alquimista. O prota lembra que, em sua vida passada, ele possuía pouco conhecimento sobre eles, mas o padrão de alquimia da Cidade da Glória é muito baixo. Eles não podem nem mesmo ser considerados alquimistas de verdade. O prota sabe mais sobre alquimia do que aqueles que são considerados um alquimista. Quando o prota estava viajando pelo continente, ele encontrou a floresta tóxica. As pessoas que viviam nela sobreviveram a inúmeros ataques de bestas demoníacas venenosas. Eles sim são considerados verdadeiros alquimistas. O prota rindo fala, acho que sim. Duzé fala, nossa que incrível. Algum tempo depois o prota está fazendo a sua sexta garrafa ok. O protai fala, hora de ir para o campo de treinamento, Lupial deve estar nos esperando ansioso. Duzé, vendo os portões, fala, que portões enormes. Então este é o campo de treinamento? Instaurado por Yemo? E o diretor do instituto? Que é um espiritualista demoníaco de nível ouro negro, o prota, olhando para o portão, pensa consigo mesmo, que no campo de treinamento, eu só vim aqui algumas vezes. Lupial chega, Duzé virando-se para olhar falando, Lupial? Por que você está tão... Ele fecha a cara e termina de dizer atrasado, Lupial está cheio de equipamentos, com chapéu, armadura, e as armas que o prota tinha pedido. O prota vendo Lupial grita dizendo, eu disse que balestras e flechas eram o suficiente. Lupial se achando maneiro fala, o quê? Eu finalmente consegui ficar com essa armadura de batalha. O prota começa a explicar o que é o campo de treinamento para os dois dizendo, este lugar foi especialmente criado para aqueles abaixo do nível prata. Todo ano, especialistas da cidade capturam algumas criaturas de nível baixo e as colocam dentro do campo de treinamento. Os estudantes podem caçá-las para obter experiência e materiais, assim como pele, cristais e outros materiais que podem ser obtidos delas. Primeiro, vamos para a área de vigia para confirmar nossa identidade como estudantes, assim poderemos entrar, com nossa força atual, iremos caçar as ovelhas de chifres no campo de treinamento. Embora elas sejam herbívoras, vocês ainda precisam ter cuidado. Lupial, vendo a ovelha de chifres, fica chocado, a ovelha de chifres é um tipo de besta demoníaca herbívora de nível baixo. Embora elas não ataquem pessoas sem motivo, ainda são agressivas por natureza, elas possuem fortes laços com seu território e atacam impiedosamente caso encontrem alguém invadindo. Lupial está correndo desesperado, gritando, o prota me usou como isca. Aquele maldito. Duzé, preocupado, fala, essa ovelha de chifres é muito assustadora, atire logo, atire. Enquanto nosso prota pensa consigo mesmo, esse cara, eu disse para ele ficar parado. Na mente do prota, o plano era, se ele não tivesse corrido, a ovelha iria cair na armadilha e fraturar sua perna, então poderíamos atirar sem erro. Duzé, mirando na ovelha de chifres, atira sua flecha. A ovelha, percebendo o ataque, levanta a cabeça, desviando do ataque de Duzé. Duzé pensa consigo mesmo, droga, como ela desviou. Lupial, correndo, olha para trás gritando, o quê? Ele errou? Vocês conseguiram cometer esse tipo de erro? Eu fiz os amigos errados. Leon! A ovelha de chifres começa a preparar sua habilidade. Lupial, vendo isso, fica desesperado gritando, essa ovelha de chifres parece estar furiosa. Duzé, preocupado, pensa, maldição. Não dá tempo de colocar as flechas. Duzé pergunta, e agora, Nieli? O prota está concentrado, mirando na ovelha de chifres, que está correndo furiosamente atrás de Lupial. Com sua experiência e tranquilidade, o prota atira sua flecha, a mesma faz até curva, lembrei do filme Mandando Bala, acertando a ovelha que estava quase pegando Lupial. Lupial, cansado de tanto correr da ovelha, vendo-a apagada, pergunta para si mesmo, ela morreu. Duzé chega dizendo, nunca imaginei que esta droga seria tão efetiva. Lupial, impressionado, pergunta, e? Que droga? Essa ovelha pode derrotar 2 combatentes de bronze de uma estrela sozinha. O prota chega rindo, dizendo, essa droga foi feita especialmente para a ovelha de chifres, ela é chamada de droga anestésica.
Lu Piao, apontando o dedo para o prota, grita, dizendo, Nieli, você sabe o quão perigoso é ser a isca? Sorte que você a acertou, senão ela teria acertado minha bunda. O prota responde, se você não tivesse corrido, a ovelha teria caído na armadilha. Lu Piao concorda, dizendo, ah, é. Du Zé, animado, fala, mas, Nieli, sua precisão com o arco é incrível. Você conseguiu acertá-la enquanto ela corria. Mesmo se alguém treinasse por 10 anos, ele não conseguiria fazer isso. O prota, rindo sem graça, fala, é mesmo? Enquanto pensa consigo mesmo, parece que eu exagerei. Afinal, tenho apenas 13 anos agora. O prota, animado, tirando as partes da ovelha de chifre, fala, vamos logo limpá-la. Não queremos nada além dos chifres, dos pelos do pescoço, do cristal demoníaco e do espírito demoníaco. Du Zé, pegando o chifre na mão, fala, seu par de chifres pode ser vendido por 5 moedas, os pelos em seu pescoço podem ser vendidos por 3 moedas, e o cristal por 5. Nós gastamos no máximo 5 minutos para matá-la, se calcularmos dessa maneira. Se caçarmos ovelhas de chifres continuamente, conseguiríamos milhares de moedas em um dia? Com isso, eu poderia pagar minhas taxas escolares. O empréstimo para que eu pudesse entrar na escola também poderia ser pago. O prota olha para Lu Piao e ri, dizendo, temos que ser um pouco mais rápidos, não descansem. Lu Piao dormindo na árvore, embora ainda não tenhamos entrado no nível bronze de uma estrela, ficar de pé a noite toda para nós não é nada. Durante toda a noite, eles caçaram ovelhas. Quando o sol nasce, o prota fala, está quase na hora, vamos lá. Lu Piao fala, nós caçamos um total de 120 ovelhas de chifres, e lucramos 1.200 moedas, se dividirmos de maneira igual, cada um irá receber 400 moedas. Foram 7 dias consecutivos indo às aulas durante o dia e caçando ovelhas de chifres no campo de treinamento durante a noite. Os alunos da classe do prota, começa a conversa dizendo, você percebeu? O número de ovelhas de chifres parece ter caído recentemente. Será que um tigre entrou no campo de treinamento? Ouvi dizer que a escola enviou professores para investigar, mas não tiveram resultado. Na 8ª noite, meia-noite, o prota e seus amigos estão exaustos. O prota focado fala, nós conseguimos um total de 16.000 moedas. É mesmo uma grande quantidade. Podemos fazer um monte de coisas com esse dinheiro. Lu Piao fala, Nieli, estou morto. Nós estivemos ocupados por 7 dias. Eu vou tirar um cochilo. Du Zé, abrindo a boca, fala, eu também preciso dormir um pouco. O prota diz, vocês podem dormir primeiro, iremos pausar na noite de amanhã. Eu tenho outros planos. Lu Piao sobe na árvore para dormir, enquanto Du Zé pede para ele esperar. Lu Piao, pronto para dormir, fala, eu finalmente posso dormir. O prota sai correndo pela floresta, pulando de árvore em árvore, pensando consigo mesmo, vamos explorar um pouco. Talvez haja algo interessante por aqui, quem sabe? Ele percebe uma movimentação, ele questiona para si, será que é humano? Quem será que ainda está no campo de treinamento a essa hora? Vou dar uma olhada. Nosso prota, ver um campo vazio. Ele vê uma pessoa que está emitindo uma luz azul ciana. E força vital. O prota, sério, fala, essa luz parece que entrará no nível bronze logo. Ele fica chocado quando percebe que a pessoa que está emitindo essa energia é Xiaoning. Após o prota encontrar Xiaoning, ele começa a lembrar do seu passado, quando estava andando conversando com o Li Piao, que dizia, ei, Nieli, você ouviu? Xiaoning voltou para a escola e irá para nossa classe de bronze. O prota fala, Xiaoning. Aquela que costumava ser da nossa classe? 3 anos atrás, quando ela tinha acabado de entrar no nível bronze, ela deixou a escola. Parece que estava seriamente doente. Após estar doente por 2 anos, sua cultivação caiu. Ouvi dizer que ela continuará sentindo dor no futuro. Não imaginava que ela iria começar a treinar novamente. Li Piao fala, sim, ela é forte. O prota, com cara de safado, rindo, fala, que sorte, ela também é uma das joias do nosso lote. Li Piao fala, pare de sonhar,
idiota, ela já está noiva com o Shenfei da família sagrada. A família Dragão Alado, da qual ela faz parte, esteve esperando para conseguir se juntar a eles. O prota bravo fala, sério, aquele Shenfei? Aquele playboy? Li Piao fala, sim, ele mesmo. O prota, chateado, diz, não pode ser. Você deveria se focar em ficar forte, o do Zé já está na classe de prata. Li Piao, rindo, diz, você não está na mesma classe que eu? Está me perguntando? Voltando para o presente, o prota está espiando Xiaoning, pensando consigo mesmo, treinando a essa hora, ela realmente trabalha duro. O que quer dizer que a doença dela está prestes a surgir? Já que eu sei disso agora, não posso apenas ignorar. Se ela continuar treinando desse jeito, terá consequências graves. Xiaoning, percebendo a aproximação de alguém, retira do seu anel uma adaga, perguntando, quem está aí? Ao reconhecer o nosso prota, ela baixa sua arma, enquanto nosso prota chega como quem não quer nada, dizendo, primeiro, guarde sua adaga. Espere. Vamos conversar pacificamente. Xiaoning diz, você é o Nieli da minha classe? O que está fazendo aqui? O prota responde, fazendo outra pergunta, o que você está fazendo aqui também? Xiaoning responde, estou treinando minha força vital. O prota, rindo, fala, estou apenas dando uma volta. Xiaoning, sabendo que o prota está mentindo, fala, pare de blefar. Você acha que eu não sei que nesses últimos dias vocês têm caçado ovelhas de chifres? Nosso prota, sem graça, fala, ah, então você já sabia, e mesmo assim perguntou. Ele, lembrando da sua deusa, pensa consigo mesmo, mulheres, elas são mesmo esse tipo de criatura complicada. Ele fica como cara de tarado lembrando da sua deusa. Xiaoning fala que vai continuar treinando. O prota examinando a Xiaoning diz, eu já vou embora. Enquanto o prota fica olhando a Xiaoning, que está com uma cara furiosa, ele pensa consigo mesmo, me encarando desse jeito, que rude. Xiaoning diz, ainda não foi? Por que está me olhando? O prota encarando diz, quando a noite cai, não é como se seus pés estivessem sendo queimados por fogo. Xiaoning, em choque, fala, como você sabe? O prota olha para o pé dela e responde, claro que eu sei. Suas pernas também ficam da mesma forma, e seu corpo fica extremamente gelado. Por volta da meia-noite, é como se granizo estivesse caindo sobre seu corpo. Deve ser muito doloroso. Até mesmo treinar sua força vital não seria possível, não é? Ela vai ficando cada vez mais emocionada, por não conseguir resolver seu problema, enquanto o prota continua falando, então eu acertei? Esta é a doença do Ártico. Após treinar durante a noite frequentemente, a friagem entrou no seu corpo, e agora ele fica extremamente gelado. Se você atingisse o nível bronze, na melhor das hipóteses, você ficaria de cama e teria uma enorme queda em sua cultivação. Em casos mais graves, poderia ocorrer morte por explosão. Seu corpo também fica contundido, e essas contusões em certas áreas são extremamente dolorosas. Essa dor não apenas não se dissipa, ela se alastra pelo seu corpo enquanto sua cultivação aumenta. Xiaoning, cerrando o punho, fala, eu finalmente. Porque eu não quero me casar com aquele tipo de pessoa, para ter controle sobre minha própria vida. Eu tenho praticado sem parar para me tornar forte, e agora que estou quase no nível bronze, você me diz que minha cultivação irá cair? Que eu irei morrer por explosão. Nieli, já que sabe qual doença eu tenho, talvez você também saiba como tratá-la? E galera, se o prota não tivesse algo que ela queira, ela não ia dar nem moral para o nosso prota. Fica a lição, você é o que você tem, ou pode oferecer. Xiaoning, chorando, fala, você pode me ajudar. O prota suspira e diz, doença do Ártico, ela realmente pode ser tratada. Você pode dar uma pesquisada na biblioteca do Instituto, o nome dela é doença do Ártico. Xiaoning, aliviada, fala, sério? Como eu posso tratá-la? O prota responde, a técnica da Wen precisa ser usada para massagear as áreas afetadas e dissipar as contusões.
Um medicamento combinando ervas de listras douradas e ervas imperiais celestes precisa ser consumido diariamente, no seu caso, durante um mês todo, e você irá se recuperar. Xiaoning pergunta, técnica da Wen? O prota fala, sim, e o mais importante, você precisa ter certeza de que não irá treinar sua força vital durante a noite no futuro. Xiaoning concorda, dizendo, certo. O prota estende a mão, dizendo, deixe-me dar uma olhada em sua técnica de cultivação. Xiaoning, tirando a técnica do seu anel, lá ele, desconfiada, pensa para si, será que o Nieli poderia estar blefando? Ela fala, ok, e entrega a técnica para o prota analisar. O prota, que não é mais menino, antes de pegar o pergaminho, dá aquele toque maroto na mão dela, a deixando toda coradinha. Família, o que vocês fariam se voltassem no tempo? Com todo o seu conhecimento de agora? O prota, analisando a técnica, fala, como um membro de uma família enorme, poderosa e nobre, pratica uma técnica de cultivação de nível tão baixo. Não há dúvidas do porquê da cidade ter sido destruída. Xiaoning, não entendendo o que o prota está falando, pergunta, o que você disse? O prota, percebendo que falou demais, disfarça, dizendo, nada, não. O prota explica para Xiaoning que sua técnica de cultivação é muito fraca, ela danifica os meridianos das pessoas que a usam. A razão por trás da sua doença pode ser atribuída a ela. Troque esta parte de mente psíquica por psíquico celeste. Xiaoning, quase tendo um AVC com a explicação do prota, ela pensa para si, essa técnica é a 6ª no ranking de cultivação da minha família. Como ele poderia simplesmente alterá-la? O prota fala, eu vou repetir isso mais uma vez, é melhor você ouvir claramente dessa vez. Este nome, alma espiritual do olho do coração, altere para lama espiritual do coração divino. Xiaoning fica pensando consigo mesma, é verdade o que ele está dizendo? Enquanto o prota continua dizendo, alma e espírito combinando, coração e divindade se conectando, Xiaoning, viajando em seus pensamentos, pensa, eu não entendo uma única palavra que ele diz. Mas, do ponto de vista de um praticante, suas alterações na ativação da alma espiritual são mais sensatas. Em comparação com o que eu aprendi sobre a alma espiritual, estas alterações são muito mais complexas. Ela olhando para o prota. Continua pensando, apenas após possuir um conhecimento profundo de espíritos demoníacos é que alguém pode alterar uma parte de uma técnica de cultivação de nível alto? Receio que nem mesmo o mestre da família pode fazer isso. Isso é hilário. Talvez a sua compreensão sobre as artes marciais já tenha ultrapassado o mestre espiritualista demoníaco, Modin. Xiaoning, lembrando da aposta do prota com a professora, continua pensando que o prota tem a mesma idade que ela, mas a diferença entre Nieli e ela é muito grande. A professora o ridiculariza e os colegas o veem como uma piada. Nieli, ele definitivamente irá se tornar um espiritualista demoníaco lendário. Xiaoning lembra que o prota falou da mulher mais linda, é mostrado a deusa do prota. Nosso prota, vendo que Xiaoning estava viajando, fala, ei, já terminei de falar, o que você está pensando? Não me diga que você não ouviu nada novamente? Ela acordando, balança a cabeça, dizendo, não estou pensando em nada. Você conhece a técnica de orientação? O prota, corado, fala, sim, eu sei. Mas a técnica de orientação requer uma massagem que deve ser feita nas áreas machucadas do paciente. Parece inadequado para mim fazer isso. Xiaoning, também corada, fala, eu não me importo. Você só está me ajudando a tratar a doença, não é? Eu não desejo me tornar uma deficiente. O prota fala, tudo bem, por favor, guarde a sua técnica primeiro, nos próximos dias, eu vou usar a técnica de orientação para tratá-la uma vez a cada 3 dias. Siga as minhas instruções quando você retornar para consumir algumas ervas medicinais. Eu acredito que você vai se recuperar rapidamente. Onde estão localizados os hematomas? Xiaoning aponta para o pé, dizendo, há um aqui. O prota, sentando, fala, felizmente, é na parte superior do pé. Não será tão conveniente se for em outros locais. Se é a parte de cima do pé, então pode ser curado rapidamente. Xiaoning senta toda sem graça, dizendo, certo.
Tá meio estranho isso aqui, família. O prota concentra energia em seus dedos, olhando para Xiaoning, enquanto pensa consigo mesmo. O que há com essa timidez? É verdade que garotas de 13 e 14 anos pensam muito mais. O prota, massageando o hematoma dela, fala: por favor, não me interprete mal. Eu só desejo ajudar a tratar a sua doença. A única coisa que gosto é Ezion. É um prazer em conhecê-la. Eu espero que possamos nos tornar amigos. Xiaoning fala: sim. O prota aperta um pouco mais forte, fazendo Xiaoning dar uma gemidinha. Ah! O prota fala: é um pouco doloroso mesmo na primeira vez, mas por favor, suporte. O prota fica sem graça, fazendo uma cara feia. Ele continua usando a técnica, pensando consigo mesmo: não me admira que ela seja considerada tão bela quanto Yeziu. Com apenas 13 anos de idade, ela já exibe traços de que irá dar trabalho. Xiaoning, segurando a dor, pensa para si mesma: a dor excruciante diminuiu muito. Agora sinto uma coceira e como centenas de formigas caminhando. O prota fica sem graça com as caretas que ela está fazendo. Xiaoning, olhando para o prota, pensa: os hematomas apareceram há 6 ou 7 meses. São fortes dores que se agravam de vez em quando, embora eu possa suportá-las com minha força de vontade. Ela, olhando para o prota, continua pensando: só Deus sabe o quão difícil é suportar essa tortura sem fim. Depois da massagem, a dor excruciante aliviou muito. Obrigado, Nieli. O prota termina dizendo: feito. Nos próximos dias, pode haver um pouco de dor. Tenha certeza de que irá descansar e não deve haver grandes problemas. Xiaoning agradecendo, dizendo obrigada, enquanto ficava coradinha de novo. O prota, sem entender o porquê dela estar nesse estado, pergunta: qual o problema? Ela, toda fofa, fala: eu estou lesionada em outro lugar, Nieli. Você pode fazer a massagem lá também? O prota questiona: mais uma lesão? Enquanto pensa consigo mesmo: é verdade, se as lesões fossem apenas na área da perna, então ela não teria ficado de cama durante 2 anos na minha vida anterior. Ele pergunta: onde é a outra lesão? O prota percebe que Xiaoning está com dificuldade para falar sobre o lugar da outra lesão. Ele diz: se é inconveniente, e melhor outra pessoa fazer. Xiaoning, sem graça, pergunta ao prota: Nieli, você gosta da Ezion? O prota sorri e fala: sim. Ela, triste, fala: gosta mesmo? E questiona: mas ela gosta de você também. O prota começa a lembrar dela, chegando a viajar. Ele balança a cabeça para acordar, rindo, fala: ela vai gostar de mim. Xiaoning ri e diz: então é unilateral. Por que ele tem tanta confiança? Ela, olhando para o prota, pensa: todo mundo ainda está descobrindo o talento de Nieli. Haverá um dia em que Nieli brilhará. Até lá, talvez Ezion, aquele tipo de nobreza, seja conquistado por ele. Xiaoning começa a ponderar: se minha doença não for tratada de maneira contínua, eu ficarei para trás se comparada aos gênios dessa geração. A doença não discrimina na cura. Se for Nieli quem está me ajudando a tratar, não é como se fosse uma questão inaceitável. O prota, olhando fixamente e ficando todo vermelho, regala os olhos. Ele quase tem um AVC ao ver ela tirando a blusa, de cara com um hematoma em um lugar constrangedor. Nieli diz: isso não é inapropriado? Na verdade, eu sou um cara decente. Xiaoning, encarando o prota tremendo, ouve ele dizer: pelo propósito de curar alguém, eu não posso me preocupar com esse tipo de coisa. Família, imagine só você com 13 anos acontecendo uma cena dessa. Como proceder? O prota profissional, analisando o hematoma, pensa para si: costelas do tórax, a cor é muito mais profunda se comparada com a do seu pé. Como uma garota que está apenas no começo de sua adolescência consegue suportar tanta dor? Esta é a primeira vez que Xiaoning experimenta um garoto em contato íntimo com seu corpo. Vindo de uma família com membros frios e enfrentando a tortura de uma doença, mesmo sendo forte, ela inevitavelmente se sente sozinha e desamparada. Neste exato momento, Nieli faz com que ela se sinta dependente de outra pessoa. O prota, rindo, fala: que está terminado.
Xiaoning, colocando suas roupas, agradece o prota. Nosso prota começa a falar: descanse bem pelos próximos dias, e a dor deve dar uma boa aliviada. Eu irei te massagear a cada 3 dias. A raiz do problema deve ser resolvida rapidamente após algumas vezes. Não pratique suas habilidades durante a noite antes de atingir o nível bronze. Absorver a essência do luar em excesso pode causar sérias repercussões, caso não possa ajustá-la. O prota levanta-se alongando, dizendo: certo. Eu deveria ir. Xiaoning fala: muito obrigada, Nieli. Se não fosse por você, eu realmente não sei o quão ruim a situação ficaria se eu continuasse praticando desse jeito. Nieli, você me ajudou, então se precisar de ajuda no futuro, irei fazer o que puder. O prota pisca para ela e diz: ok. Se eu precisar de ajuda, irei te procurar. Ela vê o protagonista indo embora e pensa consigo mesma: Nieli, que tipo de pessoa você é? Ela então se afasta, enquanto isso Lu Piao está descansando em cima da árvore. No dia seguinte, o nosso protagonista e seu grupo estão na escola. Lu Piao fala: hoje é a aula da professora Shen Xiu, vamos ter que ficar de pé na sala de novo. Estou farto, eu não aprendi nada. Toda a aula é sobre coisas que aconteceram entre os nobres. Duze rindo fala: espere até o teste daqui a 2 meses. Nieli vai alcançar o nível bronze de uma estrela, então ele poderá cabular a aula dela para sempre. O prota sério enquanto Duze continua falando, que em um curto período ele fez com que conseguíssemos 16.000 moedas. Eu vou acreditar em qualquer coisa que ele fale ou faça. O Sasuke da Shopee rindo pensa para si: que piada, alcançar o nível bronze de uma estrela em 2 meses. Se esse tipo de lixo sem talento conseguir fazer isso, então o sol irá nascer no oeste. Enquanto isso, Ezion conversa com suas amigas. Lu Piao, conversando com os guris da mesa de baixa, diz: ei, o que vocês estão jogando? Deixe-me ver. O outro responde, rindo: se você conseguir pegar, eu te darei. Enquanto isso, Duze olha para o prota e diz: Nieli, se não vamos caçar ovelhas, o que vamos fazer agora? Nosso prota, perdido em seus pensamentos sobre como poderia se aproximar de Ezion, Duze diz: ei, você está viajando? O prota acorda e responde: eu disse que você vai descobrir após a aula. Enquanto isso, Lu Piao fica bravo, discutindo, gritando e sacudindo a mão, dizendo: o que é isso? Mas que droga! O figurante comenta: é uma minhoca prateada que peida. O prota volta a pensar em como conquistar sua deusa e fazer com que ela goste dele. Xiaoning levanta-se do seu lugar e vai na direção do prota. Os figurantes, vendo isso, comentam: é a Xiaoning, ela está indo na direção do Nieli. Será que essa escória fez algum mal para ela? E Ezion, observando, pensa para si mesma: será que o Nieli provocou ela? Sério, esse tipo de cara precisa mesmo ser punido. Outros figurantes comentam: o que vocês acham que a Xiaoning vai fazer com ele? A força vital do Nieli é de apenas 5, acho que ele está acabado. Xiaoning chega à mesa do prota, Duze se levanta para dar o seu lugar, e Lu Piao começa a suar frio. Lu Piao começa a pensar para si: ei, o que eu faço se Xiaoning bater nele? Nós 3 não somos páreos para ela. Esse cara causa encrenca toda hora e se atreveu a mexer com ela. Duze também pensa que ajudar é uma obrigação. Primeiro, observe a situação. Irei me retirar temporariamente e observar o que ela quer. O prota olha para ela e questiona para si mesmo: Xiaoning, o que será que ela quer? Ele dá um sorriso e cumprimenta ela, dizendo: ei, qual é o problema? Enquanto pensa para si, lembrando do que aconteceu na noite passada, isso é um pouco estranho. Xiaoning dá uma marmita de café da manhã para o prota, que ela fez. Duze fica olhando a situação sem entender nada. O figurante reclama com Duze, dizendo: por que você está no meu lugar, seu retardado? Xiaoning fala: eu não tenho ideia do tipo de comida que você gosta, então fiz algumas opções diferentes. Sempre temos um amigo tapado. Lu Piao pensa: primeiro um ataque de café da manhã. A sala toda estava olhando para o prota.
Os amigos do Prota e os figurantes ficaram em choque quando notaram que era realmente um café da manhã. O figurante que estava sendo batido pelo outro pergunta: eu ainda estou dormindo? Não machuca, não é? É só um sonho, não é? O outro figurante responde: a deusa Xiao fez o café da manhã para o lixo do Mieli. Isso é por ele ter contrariado a professora e ter sido punido? Eu também quero contrariar ela. O outro figurante pergunta: do que você está falando? O Sasuke da Shopee, em choque, pensa consigo mesmo: o que está acontecendo? Por que Xiao Ning estaria interessada nesse lixo? E ainda por cima é ela quem está tomando a iniciativa para se aproximar? Ela já deveria estar noiva do meu irmão. E Ezion, vendo isso, pensa consigo mesma: estranho, por que ela iria querer se aproximar de um homem que nem mesmo consegue fazer uma contribuição? Xiao Ning pergunta ao protagonista se pode se sentar com ele para comer juntos. O figurante gritando para do Zé não sentar em cima dele. Os olhos de Lupiao e do Zé brilham quando o protagonista fala: claro que pode. Ao abrir a marmita, o cheiro se espalha por toda a sala. Xiao Ning chama do Zé e Lupiao para se juntarem a eles e comerem juntos também. Lupiao, chorando, pensa para si mesmo: a deusa Ning lembrou meu nome. Ele pega a comida e diz: então, eu vou me aproveitar das conquistas de Mieli. Enquanto isso, do Zé esbraveja, dizendo: ei, use os pauzinhos. Eles estão rindo felizes. Xiao Ning volta para o seu lugar, e Lupiao, com sua cara safada, fala: ei, me diga, quando foi que você seduziu nossa deusa Ning? Seja honesto. O Prota responde que não é isso, são apenas amigos normais. Lupiao, desacreditando, fala: quem vai acreditar nisso? Duzé fala: ei, uma simples amiga faria café da manhã para você. O Prota, pensando, fala: talvez ela precise da minha ajuda para alguma coisa. Parem com a palhaçada, a aula vai começar, e deveríamos ficar de pé logo. O Prota fica com cara de nojo quando a professora chega, pensando para si mesmo que a Shenxiu parece estar de bom humor hoje. A professora chegou toda linda. Eu sei que é broxante que ela seja nojenta como pessoa, mas ela é linda, sério. A professora, fingindo ser uma boa professora, fala: vocês, retornem para seus assentos para assistir à aula, enquanto pensa para si mesma que terão alguém observando a aula hoje. O Prota e seus amigos questionam: não precisaremos ficar de pé? Aconteceu algo de bom. 3 anciões sentam na fileira de trás para acompanhar a aula. Um ancião pensa consigo mesmo que os assentos das classes dos iniciantes são mesmo pequenos. O Prota, desconfiado, fala: será que há algum método para nos punir? Do Zé comenta dizendo: acho que não. Você é o único que fica provocando ela. A professora começa a explicar que hoje iremos falar sobre inscrições. Não importa se for para praticantes ou espiritualistas, inscrições são muito importantes. Elas são divididas em 2 tipos: inscrições de instrumento e inscrições de batalha. Inscrições de instrumento são inseridas em armaduras e armas. Elas ampliam a proteção e aumentam as habilidades gerais do usuário. Usar inscrições de alto nível nos equipamentos permite que ele exiba poderes além de seus limites, especialmente para espiritualistas demoníacos. No caso das inscrições de batalha, elas são inseridas em rolos para o uso. Utilizando os poderes da força vital para ativar, elas podem gerar habilidades de batalha destrutivas. Inscrições são a culminância da sabedoria de nossos ancestrais. Elas começaram a circular no período do Império Feng Shui e foram melhoradas após 1000 anos. Porém, nos tempos sombrios, a humanidade sofreu uma catástrofe devido à caça de demônios e bestas, e a Cidade da Glória herdou apenas uma pequena porção delas. Há 3 tipos de inscrições: a inscrição do Vento Nevoso, a inscrição da Santa Chama e a inscrição do Gume de Batalha. As diferenças entre elas são suas naturezas: vento gélido, fogo e não elemental. A professora começa a demonstrar no quadro, explicando que irá falar primeiro sobre as inscrições de instrumento. O ancião que assistia à aula comenta que os descendentes da família sagrada possuem um profundo conhecimento, e instruir esse grupo de garotos é perfeitamente adequado. Esse ancião é o vice-diretor do Instituto Santa Orquídea, Ye Seng.
O outro ancião, professor do Instituto Santa Orquídea, Luie, comenta: há alguns alunos que também não são ruins, como a He Zia-yun, o Shen Yui, nosso Sasuke da Chope, e a Xiao Ning. O vice-diretor pergunta ao ancião mais velho o que ele está achando. O coroa concorda, enquanto o professor Luie pensa para si mesmo: quem é este velho? Agindo de maneira tão indiferente diante do vice-diretor, será que ele é uma pessoa de nível ainda maior do que ele? O prota, entediado, escuta a professora dizer que irão começar com a inscrição da Santa Chama. Ela continua dizendo que, nas pesquisas, a família sagrada é considerada líder. A professora desenhando no quadro fala que essa inscrição possui um total de 66 inscrições básicas, como esta, por exemplo, a inscrição da Chama Vermelha, Explosão Abrasante. Ela diz que é uma criação da primeira geração da família sagrada e é a mais poderosa inscrição de nível bronze. Essa inscrição é formulada por 36 fundamentos básicos de inscrição e é a mais complexa entre as inscrições de nível bronze. Agora, iremos falar sobre as 36 fundações. O prota suspira, pensando consigo mesmo que as inscrições básicas da Santa Chama possuem mais de 600 tipos. Devido às suas viagens em sua vida passada, Nieli é fluente em 7 línguas e possui experiência equivalente a uma centena de anos reais enquanto praticava no espaço do livro do espírito demoníaco temporal. Seu conhecimento obtido através da leitura de livros antigos não é algo com que Shen Xiu e sua turma possam comparar. O prota vai dormir, dizendo: eu não dormi por esses 7 dias, então vou descansar um pouco. O vice-diretor, vendo o protagonista dormir, pensa consigo mesmo: este garoto ousa dormir logo após a aula ter iniciado, envergonhando totalmente nosso instituto. Sorte que este cavalheiro não comentou sobre isso. O professor Luie fala que a classe dos iniciantes possui inevitavelmente uma mistura de talentosos e delinquentes. Eu vou ensinar uma lição a esse estudante após eu retornar. Seus pais não pagaram caro para que eles conseguissem entrar no Instituto Santa Orquídea e dormissem na classe. A professora, ao ver o prota dormindo, fica furiosa, pensando para si mesma: você de novo. Isto não é sobre mim, nós temos pessoas importantes na classe, e você ainda inventa de dormir durante a aula. Lu Piao exclama ao ver o prota dormindo, quando a professora grita chamando pelo nome: Nieli. O prota acorda babando, dizendo: o que você quer? A professora furiosa chega rangendo os dentes, e os alunos figurantes riem, dizendo: Nieli está ferrado dessa vez. A professora, chegando perto do prota, diz: como você se atreve a dormir durante a aula? Você já sabe de tudo isso? O prota, sem pestanejar, responde: sim. A professora, furiosa e duvidando do prota, pede para ele explicar sobre a inscrição que ela tinha desenhado. O prota, olhando para a inscrição, diz: essa é uma inscrição do elemento fogo de nível baixo, e é relutantemente considerada do nível bronze. Ela é formada por 38 fundações de inscrição. Apesar de possuir um poder muito baixo, ainda pode ser usada para ferver água. Fazendo os alunos rirem, enquanto os outros alunos ficavam rindo e dizendo: que hilário! Ele não ouviu nada, é claramente uma inscrição de 36 fundações. O outro figurante comenta: a inscrição Chama Vermelha, Explosão Abrasante pode ser usada para ferver água. O Sasuke da Shopee, indignado, pensa para si: a inscrição de nível bronze passada por gerações do meu clã pode ser usada para ferver água? Xiaoning, conhecendo o prota, pensa para si: o Nieli é muito talentoso, por que ele esconde este fato e age como se fosse tonto? O professor Luie, rindo, comenta: ele é engraçado. O vice-diretor, chamando a atenção do professor Luie, diz: isso não é engraçado. Essa inscrição realmente possui 38 fundações de inscrição. Considerando o nível de entendimento de inscrições deles, dizer que ela possui 36 fundações não estaria errado. Mas... A professora, interrompendo o vice-diretor, rindo, pergunta ao prota se ele está tentando agradar a plateia. Enquanto o coroa olha atentamente para ela, o vice-diretor, sério, pensa para si que, após alcançar um certo nível em pesquisas de inscrição, um indivíduo descobre que na inscrição Chama Vermelha, Explosão Abrasante, há 2 inscrições que na verdade são compostas de 2 cada. Como esse aluno sabe disso?
Será que foi só um chute? O prota com cara de sono e deboche fala, este método de inscrição é originado da escritura volume 7 do Santo Fogo Elétrico, e seu nome original deveria ser Fogo Elétrico, Explosão Vulcânica, consistindo de 60 fundamentos de inscrição e considerada meio que complexa, porém. Eu não sei quem foi o idiota que cortou a parte relacionada a elétrico e fez algumas mudanças de modo aleatório, resultando nessa chama vermelha, explosão abrasante, literalmente inefetiva em batalha e adequada somente para propósitos de treino para os praticantes que usam a inscrição da Santa Chama. Os alunos figurantes começam a questionar dizendo, escritura do Santo Fogo Elétrico. O que é isso? A professora retruca, falando para o prota, baboseira. Não existe essa coisa de escritura do Santo Fogo Elétrico neste mundo. Nosso prota está realmente bravo demais. Ironizando ele fala, a professora realmente é muito sábia, conhece todos os livros que existem e os que não existem. Um figurante diz, escritura do Santo Fogo Elétrico. Eu peguei esse livro emprestado na biblioteca antes. Eu estou com ele aqui. A professora fica surpresa, e como mamãe sempre fala, se você acha que sabe, é melhor ficar calado, achar é a mesma coisa que não saber. O figurante, abrindo o livro, começa a dizer que esta é uma cópia que possui apenas o primeiro volume traduzido, o restante está escrito na língua do Império Feng de Shui, por isso deixou de lado, já que não conseguia decifrá-la, ao ponto de ter se esquecido desse livro. O coroa, que estava calado, manda o vice-diretor enviar alguém à biblioteca para pegar uma cópia da escritura. O vice-diretor olha para o professor, que já levanta dizendo sim, sim. O figurante folheando o livro diz, deixe-me ver, escritura do Fogo Elétrico, volume 7, há tantos diagramas, eu não consigo entender a linguagem do Império Feng de Shui, está difícil encontrar. A professora preocupada fala, acho que aconteceu de você ter visto o livro em um canto da biblioteca e não ter conseguido entender o que estava escrito. Então, resolveu dizer que a chama vermelha, explosão abrasante vem deste livro. Como podemos permitir que os ancestrais de nossa família sejam difamados por alguém arrogante como você? Se não conseguirem encontrar a inscrição, eu irei ao comitê do Instituto reportar seus insultos aos nossos ancestrais. O prota é incrível, ele diz. Professora Shen Xiu, não é um pouco cedo para dizer essas coisas? Ele chama o figurante que está com o livro, dizendo, Yuan Jiao, por favor, vá até a página 30 do volume 7, dê uma olhada no diagrama 6 da página. O protagonista então fala para a professora, que está com a cara enfesada, dizendo, professora, esta escritura é muito mais antiga se comparada com a primeira geração da sua família, não é? O prota encarando a professora pensa para si, a família sagrada, sedenta por fama. Vocês têm vivido sob a alegação de serem os herdeiros da inscrição da Santa Chama, sempre dizendo quão incríveis e talentosos seus ancestrais eram, criando inscrições e salvando a cidade da glória e da miséria. E na sua vida passada, antes da cidade cair, todas as famílias lutaram por ela. Apenas vocês, para salvar as forças de sua família, fizeram com que todos os membros fortes se escondessem nas montanhas do Patriarca, fazendo com que o portão oeste, guardado pela família sagrada, fosse atravessado facilmente. Os monstros dos ventos nevosos marcharam por ele e fizeram um massacre. Os sobreviventes tiveram que sair de sua terra natal. O prota furioso pensa, traidores. Irei fazer com que todos da cidade vejam quem vocês são de verdade. Os alunos se agrupam em volta do livro, dizendo, página 30, diagrama 6 este. É mostrada a figura, idêntica à da família sagrada, com menos coisas. A professora furiosa cerrando os punhos pensa, é o mesmo que Nieli disse. O Sasuke da Shopee zangado pensa, Nieli está difamando nossa família de propósito. O prota olhando para ele pensa, ficando nervoso? Os membros da família sagrada são todos iguais. Nunca enxergam a razão, só pensam neles mesmos. A professora grita, dizendo, talvez o líder da família, da primeira geração, tenha se baseado em outras inscrições, e daí? O prota rindo fala, parece que a professora Shen Xiu não é muito familiar com os regulamentos dos espiritualistas. Quer que eu te diga? Com os regulamentos do espiritualista demoníaco como padrão de código de conduta, passados por mais de 300 anos,
Praticamente todos os espiritualistas demoníacos o seguem. Regulamento do espiritualista demoníaco N. Grau 161. No caso de cópia ou divisão de uma inscrição de um outro espiritualista demoníaco, é obrigatório a citação da fonte adequadamente. Não é permitido o anúncio como uma criação própria. A professora, quase tendo um AVC, fica dizendo: você. O prota continua jogando lenha na fogueira, dizendo: se fosse apenas uma referência, tudo bem, mas para entender melhor os pontos das inscrições do fogo elétrico e, desta maneira, criar outras inscrições, seria uma coisa. Mas o líder da família sagrada da primeira geração usou diretamente metade da inscrição, e anunciou isso como sendo criação própria. Isto é tão... Ele para de falar, se fingindo de bom moço, começa a rezar, dizendo: criticar um ancestral é pecaminoso. Fazendo cara de coitadinho, fala, a não ser que ele tivesse algum motivo, o qual ele não pudesse revelar. Um aluno questiona: o líder da primeira geração da família sagrada era, na verdade, esse tipo de pessoa? O Sasuke da Shopee fica furioso por todos estarem falando da família sagrada. Depois que esse aluno abriu a porteira, os outros também começaram a dizer: